Hoje daremos início a uma nova série de vídeos no canal, chamada de Década Gamer. O objetivo da série será apresentar os principais fatos relacionados a games que moldaram o cenário e a comunidade de diferentes décadas. Para começar os trabalhos, abordaremos a década de 90, que marcou demais a galerinha que hoje já passa dos 30. Mas se você ainda é novinho ou novinha e não vivenciou essa época, então aproveite para entender um pouco mais sobre como foi esse período que para muitos foi e sempre será o melhor de todos. Se hoje temos milhares de jogadores que garantem que os anos 90 foram os melhores no que se diz respeito a games de forma geral, isso se deve principalmente à febre dos fliperamas. Seja nos bares, nos shoppings ou até mesmo na rodoviária mais próxima, era sempre possível ver as máquinas totalmente cercadas por adolescentes e jovens adultos. Mas os fliperamas não faziam sucesso apenas por serem máquinas grandes e bonitas. Eles foram consagrados nessa época, é claro, devido a incríveis jogos lançados no período. E apesar dos mais variados tipos de jogos terem sido levados aos fliperamas, eram 3 gêneros em particular que faziam a cabeça da garotada, sendo eles luta, beat'em up e corrida. No gênero luta, o grande responsável por iniciar essa febre foi o clássico Street Fighter 2, abrindo o caminho então para o visceral Mortal Kombat e posteriormente para The King of Fighters e os aclamados títulos da Capcom em parceria com a Marvel, como Marvel vs Capcom, Marvel vs Street Fighter e entre outros. Já na área dos beat'em ups, games como Cadillac Dinossauro, Tartarugas Ninjas e The Simpsons dominavam a preferência da galera, principalmente por possibilitarem que até 4 jogadores se divertissem ao mesmo tempo. Quanto aos jogos de corrida, que eram encontrados basicamente em shoppings ou casas especializadas por demandarem máquinas específicas com volantes e pedais, podemos citar Daytona USA, Cruis'n Worlds, Sega Rally Championship, entre os mais populares. Apesar dos fliperamas oferecerem uma jogatina mais econômica, já que com 50 centavos ou até menos era possível comprar uma ficha em bares e botecos. É claro que na década de 90 haviam consoles extremamente populares, encontrados até com certa facilidade nos lares brasileiros. E quando o assunto envolve o console da década de 90, é impossível não se lembrar automaticamente da mais famosa e brutal guerra de consoles que já existiu, capaz de fazer com que a briga entre Sony e Microsoft pareça brincadeira de criança. E é claro que estamos falando da disputa entre Nintendo e Sega, mais especificamente entre o Super Nintendo e o Mega Drive. Os consoles de 16 bits travaram o embate dos mais acirrados pela preferência do público, e como não podia ser diferente, seus principais trunfos eram seus jogos exclusivos. Representado pelo seu mascote Mario, a Nintendo apostava forte nos jogos do próprio encanador, tendo Super Mario World e Super Mario Kart como 2 dos seus carros fortes. Outros títulos que faziam a balança pender para o lado japonês da força na hora da escolha por parte do público eram Donkey Kong, Metroid, Legends of Zelda, Final Fight, além do aclamadíssimo Chrono Trigger. Já no lado norte-americano, a Sega investia pesado em seu mascote Sonic, fazendo com que seu console recebesse nada mais e nada menos do que 4 diferentes títulos do Ouriço Azul, além de um spin-off do vilão Robotnik. Além de Sonic, a Sega contava com outros trunfos valiosos, como Streets of Rage, Phantasy Stars, Altered Beast, Shining Force e Golden Axe. Mas paradoxal, se era uma guerra, quem saiu vitorioso? Bem, se levarmos em conta que o objetivo das empresas era vender consoles, então podemos dizer que a Nintendo levou a melhor no final das contas, já que seu Super Nintendo alcançou a marca de 49 milhões de unidades vendidas, enquanto a Sega comercializou um total de 31 milhões de unidades de Mega Drive. Mas sem dúvida, os maiores vencedores foram aqueles que vivenciaram essa época. Tudo começou em 1990, quando a gigante Sony reconheceu o potencial do mercado de videogames e iniciou conversas com a Nintendo para propor uma parceria. O objetivo era conseguir permissão para produzir e comercializar um leitor de CD-ROM que serviria como periférico para o Super Nintendo aos moldes do saudoso Sega CD do Mega Drive. Porém, como o negócio envolvia permitia que a Sony produzisse sua própria versão do Nintendo PlayStation, uma espécie de Super Nintendo com leitor de CD-ROM já acoplado, a Nintendo optou por encerrar definitivamente as conversas. Mas é claro que a Sony não desistiu de entrar no mercado. Em 1994, lançou seu próprio console no Japão, o PlayStation. Com mais que o dobro do poder de processamento dos principais consoles da época, o PlayStation rapidamente se tornou uma verdadeira febre mundial, vendendo mais de 100 milhões de unidades e dominando completamente o mercado. Afinal, como se tratava de um aparelho de desbloqueio relativamente simples, o console era atrativo até mesmo para os gamers menos privilegiados financeiramente, já que era possível conseguir jogos alternativos a preço de
banana. E por falar em jogos, não é exagero nenhum afirmar que o PlayStation conta com a maior biblioteca de clássicos dentre todos os consoles já lançados até hoje. E o motivo era muito simples, não havia concorrência à altura, ou seja, por um período a Sony tinha quase todas as desenvolvedoras do planeta criando jogos para seu console. Entre as dezenas de franquias eternizadas pelo aparelho, podemos citar Final Fantasy, Metal Gear, Gran Turismo, Resident Evil e o lendário Tony Hawk Pro Skater. Em meados da década de 90, enquanto a Sony conquistava o mundo com seu PlayStation, é claro que a poderosa Nintendo não ficou parada. Apostando no mercado de consoles portáteis, a gigante lançou neste período duas novas versões para seu já estabelecido Game Boy, sendo elas o Game Boy Pocket, uma edição menor e mais leve do aparelho original, e o Game Boy Color, uma versão que trazia imagens em cores. O console portátil, que já era um grande sucesso no mercado, se tornou um verdadeiro fenômeno com a chegada dos primeiros títulos da franquia Pokémon, os famosos Red and Blue. Mas a Nintendo não se contentou apenas com sucesso no universo mobile e decidiu entrar mais uma vez na disputa dos consoles domésticos. E a sua cartada veio à mesa no final de 1996, com a chegada do querido Nintendo 64 ao Japão. Como já era de se esperar, o console fez um sucesso estrondoso, alcançando a marca de 33 milhões de unidades vendidas, que apesar de ser um ótimo número, não chegou sequer à metade do dominante PlayStation. De todo modo, o console foi muito bem sucedido e cumpriu bem seu papel no mercado. Podemos dizer que seu principal atrativo era o fato de levar as icônicas franquias da Nintendo ao mundo 3D, fazendo com que seus jogos tivessem que passar por muitas mudanças. Mudanças essas que foram muito bem recebidas pela comunidade, visto que títulos como Super Mario 64, Mario Kart 64, Star Fox 64 e Zelda Ocarina of Time se tornassem verdadeiros clássicos inesquecíveis. Bom, se a Nintendo não ficou parada apenas vendo a Sony ganhar cada vez mais terreno, é claro que sua ex-rival Sega também não deixaria por menos, né? Dessa forma, em maio de 1995, chegava ao ocidente o mais novo trunfo da empresa, o Sega Saturn. Com uma central de processamento de 32 bits, mesmo número do aclamado PlayStation, o console tentava mais uma vez colocar a casa do Sonic para brigar no nível mais alto pela preferência do público. Porém, infelizmente, o Sega Saturn não conseguia alcançar o mesmo sucesso do seu predecessor Mega Drive. Na verdade, as coisas começaram a dar errado para o console desde antes do seu lançamento, já que Sonic X-treme, título programado para seu game de entrada, acabou sendo cancelado, fato que se tornou um grande fracasso comercial. O aparelho até chegou a receber alguns ótimos games, como Panzer Dragoon Saga, Virtual Fight 2, Guardian Heroes e Nights into Dreams, por exemplo. Mas nem esses e outros bons títulos conseguiram evitar o fracasso do Sega Saturn, que no final das contas acabou vendendo apenas aproximadamente 9 milhões de unidades. Este foi o início do fim da Sega enquanto desenvolvedora de consoles, já que depois disso houve apenas mais uma aposta da empresa nesse mercado, o Dreamcast. Lançado em 1999 para brigar com os vindouros PlayStation 2, Xbox e GameCube, o Dreamcast foi o último suspiro da Sega no mercado dos consoles. Porém, assim como seu antecessor, o aparelho foi um grande fracasso comercial, vendendo apenas 9 milhões de unidades. Nem mesmo sua biblioteca repleta de clássicos como Crazy Taxi, Jet Set Radio, Shenmue, Phantasy Star Online e Sonic Adventure foi o suficiente para manter o Dreamcast no páreo por muito tempo. Acreditamos que os principais pontos referentes à década gamer de 90 tenham sido abordados nos tópicos anteriores, mas não poderíamos deixar de ao menos citar uma menção honrosa ao Neo Geo, console da SNK de 24 bits, lançado em 1990. Um catálogo de games de causar inveja que incluía títulos do nível de Metal Slug, The King of Fighters, Samurai Showdown e Aero Fighters, o Neo Geo era o sonho de consumo de 11 a cada 10 gamers dos anos 90. Infelizmente, seu alto custo afastava demais os consumidores, o que levou o aparelho a vender menos de 1 milhão de unidades no total. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Diga nos comentários se você viveu a década gamer dos anos 90 e não se esqueça de conferir mais vídeos sobre tecnologia e mundos de games aqui do canal. Muito obrigado a todos e até o próximo P Indica!